Conversar sobre o que está escrito no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 ao 32, é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Até quem não é crente conhece essa passagem, né, que é a história do filho, a famosa história do filho pródigo. Deixa eu perguntar uma coisa: alguém aqui sabe o que significa pródigo? Hã? Quem está falando? O que significa? Gastador. Obrigado, não sabia. Eu sempre achei que pródigo era o filho que ia embora. Eu ia pesquisar e esqueci. Então, pródigo é gastador. Lucas capítulo 15, do versículo 11 até o 32. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E ele respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens, o filho pródigo, né, que esbanjou os bens, o gastador, com prostitutas, tu matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, e estava perdido e foi achado. Vamos orar, gente? Eu pedi para você fechar os seus olhos mais um pouquinho. Querido Jesus, nós precisamos aprender com o Senhor, aprender sobre o reino de Deus, aprender sobre a vida, aprender sobre o teu amor. E eu peço que isso aconteça nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Que tudo que o diabo tenta fazer para trazer distração, acusação, seja destruído em nome de Jesus Cristo. Todo espírito maligno seja expulso em nome de Jesus Cristo. E que a tua palavra encontre nesse lugar corações abertos, corações prontos para receber a semente, para multiplicar e para crescer os frutos em nome de Jesus Cristo. Me dá graça, Deus, de compartilhar com os meus irmãos a tua palavra, para que faça sentido para eles, para que seja claro e para que a vida deles possa ser também transformadas e abençoadas em nome de Jesus. Amém. Então, esse texto ele é bem conhecidão, né? É um clássico da literatura gospel. E desculpa, gente. Diz que eu parei de fumar faz 37 anos, hein?
E aqui nós temos a história então de um pai que tinha 2 filhos. Um filho chegou para o pai e falou: pai, provavelmente esse pai era um pai rico, né? Falou assim: pai, é o seguinte, estou com pressa que você morra, mas pelo jeito você não vai morrer, então é o seguinte, dá a minha parte da herança, porque eu quero a minha parte da herança. O pai foi, separou os bens, entregou a parte que era para o seu filho, e esse filho ficou um tempinho e vazou para a vida, né? Começou a viajar, farrear, festar, beber, e prostituta, gandaiada, tudo. Queimou tudo que o pai deu para ele. Teve um período de grande fome, de grande seca. Ele teve que arrumar um trabalho como cuidador de porco. Isso hoje para a gente não faz muito sentido, né? Mas naquela época, nessa época que Jesus estava falando isso, cuidar de porco, o porco era um animal imundo, sempre foi um animal de segunda, se é que vocês me entendem, né? Sempre foi um animal de segunda, né? E quem cuidava para quem não entendeu a piada de futebol, tá bom? Depois você pergunta para o seu marido o que significa isso. E sempre cuidar de porco era tratado assim, como se fosse uma subclasse, assim. Havia muito preconceito, porque porco era um animal imundo, e você cuidar de animais imundos, você seria apartado, né, do povo ali, da sociedade. E esse cara, o único jeito dele sobreviver seria ele cuidar de porco. E ele estava com tanta fome que ele via as comidas que o porco estava comendo e tinha vontade de comer. Aqui nessa versão fala alfarrobas, né? E algumas versões falam a lavagem que o porco estava comendo. Então, seja o que for, ele tinha tanta fome, aí ele caiu em si e falou assim: cara, meu pai tem um monte de empregado que comem bem 3 vezes por dia, tem roupa, tem casa, e eu tô aqui. Eu vou lá e falo assim: pai, me aceita como um dos seus empregados. E voltou para casa. E quando o pai viu esse filho voltando para casa, ficou feliz da vida, abraçou, deu banho nele, trocou a roupa, cortou a barba, fez o cabelo, colocou um anel. Quando fala colocar anel, não é anel igual a gente usa hoje, as mulheres usam, né, para questão de estética e tal. Esse anel era como se fosse o brasão da família. Então coloquem nele o anel da família, tipo, ele voltou a fazer parte da família. Sabe, não sei quem gosta de futebol americano aqui, você sabe que quando o cara ganha o campeonato, o Super Bowl, ele ganha um anel, né? E só tem aquele anel as pessoas que fazem parte daquela classe de campeões, né? Então esse anel, ele significava isso, só tinha esse anel quem fazia parte daquela família, daquele clã que tinha a ver com aquele cara. Então, quando ele colocou o anel, ele incorporou o filho de volta à família, né? E aí foi aquela choradeira, e depois aquela festa, pegou, fez um boi no rolete lá, chamou os amigos, chamou os empregados, e ó, começou a festar porque o filho estava vivo, né? Aí nisso o outro irmão viu que estava trabalhando, viu que estava acontecendo uma festa, perguntou, o empregado falou assim: cara, seu irmão voltou, seu pai está feliz da vida, que ele está bem, que ele está salvo, está fazendo uma festa, pegou o boizão lá, já está assando, o pessoal está chegando, está tocando um modão aí, a galera está curtindo porque o seu irmão foi encontrado. E nisso, esse irmão ficou cabreiro, ficou bravo, ficou chateado, não quis participar da festa. O pai foi lá conversar com ele, e aí ele falou assim: pai, é o seguinte, eu estou com você a vida inteira, nunca te desrespeitei, sempre trabalhei, me esforcei noite e dia trabalhando por você, e você nunca me deu um cabrito para eu fazer uma festa. Agora vem esse moleque safado, sem vergonha, esse filho de uma égua, que gastou metade de tudo que você tinha, desperdiçou tudo, com um monte de prostituta, um monte de bebida, um monte de coisa ruim, e aí ele volta e você dá uma festa para ele. Ele estava cabreiro, e aí o pai falou assim: filho, tudo que eu tenho é teu, tudo que é meu te pertence, mas é importante que a gente se alegrasse porque o seu irmão estava morto e ele reviveu. Isso é importante para nós. Então, quando a gente pensa no primeiro irmão, a gente fala bastante sobre ele, e a gente já entende, né, que era um cara que vivia com Deus, e aí estava com Deus, e aí
se desviou e foi ver as coisas do mundo, e aí caiu no pecado, e se arrebentou, e fez um monte de coisa feia, e um dia esse cara se arrepende, e aí Jesus aceita ele de volta, e está tudo muito certo. Na nossa cabeça é muito claro isso, né? Que o filho escolheu, a gente adora essa frase, né? Escolheu as coisas do mundo, e aí foi lá e se arrebentou, e aí se arrependeu e voltou para a igreja e ficou tudo bem. A gente pensa assim, não é desse filho que eu quero falar. Eu quero que a gente converse sobre o outro filho. Porque muitas pessoas que estão dentro da igreja têm mais a ver com o segundo filho do que com o primeiro. Não tem a ver muito com o pródigo. O pródigo tem a ver com as pessoas que se perderam no pecado no mundo. O outro filho tem a ver com as pessoas que estão dentro da igreja. E é isso que eu queria que a gente conversasse nessa manhã. Quando a gente pensa nesse outro filho, vamos pensar. O que é isso? Não, rapaz. Obrigado, Paulo. Quem mandou? Muito obrigado, viu? House, vale do refrescante. Eu me empolgar aqui, a bala sai voando no meio da cabeça. Aí tá todo mundo a uma distância segura, né? Então não vai acertar ninguém, tá bom? Estamos na linha de frente. Aqui tá. Então quando a gente pensa nesse irmão, esse cara devia ser um filho exemplar. Por exemplo, quando o filho, a gente não sabe a hora que o filho voltou, mas ele estava trabalhando. Ele estava no campo, ele estava trabalhando. Ia ser aquele filho que dá orgulho para o pai, que nunca faz nada de errado, que é dedicado, que obedecia a tudo que o pai fazia. Não é? Era um filho que talvez todos nós gostaríamos de ter. Todos nós gostaríamos que nosso filho se conduzisse dessa maneira. Mas quando o filho voltou, quando o irmão dele voltou, ele mostrou que algumas coisas estavam no coração dele e talvez nem ele mesmo soubesse. E a volta do irmão é como se tivesse jogado luz dentro do coração dele, e ele começou a colocar para fora algumas coisas que estavam guardadas há muito tempo. Você vê que ele fala para o pai assim: eu estou aqui há tanto tempo, eu sempre te servi, eu fiz tudo o que você queria, mas você nunca me deu um cabrito. Chega esse aí agora, e você matou para ele o melhor boi que a gente tinha, o melhor novilho gordo. Você matou para ele. Eu nunca ganhei um cabrito, e eu já vou dar uma idade para ele, tá bom? E eu já estou há 30 anos trabalhando para você todo dia, vivendo com você todo dia. Eu nunca desrespeitei uma ordem sua. E eu não ganhei nada de você. O que ele sentiu? O que esse filho sentiu quando ele falou essas coisas? Ele se sentiu injustiçado. É interessante a gente pensar nisso, porque esse filho, ele se sentiu injustiçado pelo pai. Porque ele olhou para ele falou assim: eu faço tudo que é certo, eu faço tudo que você manda, eu faço tudo que você fala para fazer. Ele fez tudo errado. E parece, porque o que ele está dizendo assim nas entrelinhas é isso, e parece que você ama mais ele do que eu. Parece que você está mais feliz que ele está aqui do que eu estou aqui, porque você nunca me deu um cabritinho para fazer uma festa com meus amigos, para eu fazer, sabe aquele espeto de gato para 4 pessoas, você nunca me deu. E quando eles tiveram essa conversa, quando o filho fala isso, eu entendo assim que ele demonstrou 3 coisas. A primeira é que ele não sabia quem era o pai dele. Apesar de estar 30 anos vivendo com o pai, ele não sabia quem era o pai. Ele achava que esse pai iria amá-lo porque ele faz tudo que é certo. Ele achava que o amor do pai estava vinculado ao quanto ele obedecia o pai.
Ele achava que o pai valorizava o serviço. Então, quem faz um serviço bem feito, quem faz um trabalho bem feito, é valorizado e é honrado. Quem não faz é descartado. Ele ainda não entendia, ele não sabia que o pai amava ele. Então, a primeira coisa, ele não sabia quem era o pai. A segunda coisa, ele não sabia quem ele era para o pai. Entendeu? Então, a primeira coisa é, ele não sabe quem o pai é. A outra, ele não sabia quem ele era, quem ele representava para o pai, porque ele só se sentia útil. Entende? Estão entendendo? Ele se sentia útil para o pai. Então ele não sabia, ele não conseguia entender o que o pai sentia por ele, ou como o pai via ele. E a terceira coisa, ele via as outras pessoas, ele enxergou o seu irmão da mesma maneira que ele achava que o pai enxergava ele. Essa aqui é fogo, hein? Isso aqui é boa pra gente mergulhar a bala aqui. Pronto, irmãos, o perigo passou, tá bom? O pior já passou. Ele via o seu irmão da mesma maneira que ele achava que o pai via ele. Como assim? Ele achava que o pai dele era severo e tinha que castigar o filho. Quando ele olhou para o irmão, ele falou, ele deveria ser castigado, ele deveria ser punido por causa daquilo que ele fez. Então, essas três coisas, elas definem bem, para mim, a conversa que ele teve com o pai. Ele não sabia quem era o pai, ele não sabia quem ele era para o pai, e por esse motivo, ele via as outras pessoas como ele achava que o pai via ele. Esse é exatamente o mesmo problema de muitas pessoas que estão na igreja há 30, 40, 50, 60 anos. Elas não sabem quem é Deus, não sabem quem elas são para Deus, e elas olham para as outras pessoas da mesma maneira que elas acham que Deus está olhando para elas. Conseguiu entender, irmão? Muitas vezes as pessoas acham que serão valorizadas por Deus se elas fizerem tudo que é certo. Então, quanto mais ela trabalhar, quanto mais ela fizer, quanto mais ela se esforçar, quanto mais ela der para a igreja, quanto mais ela obedecer, mais Deus vai amar ela. E quando ela tiver assim uma conduta quase que perfeita, então aí sim Deus vai aceitar ela. Agora sim. Agora sim. E essas pessoas não conseguem entender o fato, a verdade, a realidade que muda todas as coisas, que é que Deus já as ama e que Deus já as aceita. Elas não sabem quem elas são para Deus. Elas não conseguem se ver como filhos, como filhas que já são amadas pelo Pai, mas elas se veem como servos muito úteis. Então você vê às vezes o cara voando 20, 30, 40 anos lá de ministério, líder de jovens, aí vira pastor, aí vira pastor de uma igreja grande, aquele cara é uma bênção, é uma bênção, é uma bênção. De repente, o cara abandona tudo, cai na cama, depressão, burnout, muitos se suicidam. O cara abandona a igreja, todo mundo fala assim, nossa, mas o que aconteceu? De repente, esse cara que era tão de Deus, esse cara, durante 40 anos, se viu como uma excelente ferramenta na mão de Deus. Então trabalhava e pregava e fazia e se dedicava porque achava que assim seria aceito por Deus e assim seria amado pelo Pai. Só que sabe o que acontece com todas as ferramentas? Todas as ferramentas. O que acontece? Ou elas quebram, ou aparece alguma melhor.
Concorda comigo ou não? Tem lá uma chave de fenda enorme, bonita, daquela boa, né? Daquele cabo reforçado, entalhado, bonito, e o cara tá lá 30 anos com aquela chave de fenda, parafusando lá as madeiras, construindo a casa. Aquela chave de fenda fez esse cara ficar rico. De repente chega um moleque, saca um negocinho assim e faz assim, ó. E aí o trabalho que aquela chave de fenda tem, demora 30 dias para parafusar uma casa, a outra faz uma semana. Aquela chave de fenda, que era maravilhosa, que fez o cara ficar rico, ela vai ser trocada ou não vai ser trocada pela maquininha que faz? Toda ferramenta quebra. Sempre vai aparecer uma melhor. O problema é, quando nós nos vemos como uma ferramenta na mão de Deus, a gente quebra. Quando a gente se vê como uma ferramenta na mão de Deus, e Deus tem o único objetivo de usar a gente para fazer outras coisas, e a nossa identidade depende disso, o que acontece? Quando surge alguém que é melhor que a gente, que é mais novo, que está no gás, que tem mais habilidades, a gente acha que a gente está perdendo o nosso espaço na casa de Deus para essa outra pessoa que tem mais habilidade que a gente. E tudo isso acontece porque as pessoas não sabem quem Deus é e não sabem quem elas são por Deus. E aí todo mundo tenta compensar, de alguma maneira valorizar o seu passe, de alguma maneira mostrar para Deus que tudo que ele faz, ele se dedica, ele faz o melhor, ele dá, ele vai além, porque acha que com aquilo que faz vai conseguir conquistar o amor de Deus. E qual que é o resultado disso tudo? Que as pessoas que são assim olham para as outras pessoas com a mesma cobrança e com o mesmo tipo de acusação que elas acham que Deus está olhando para elas. Então, como que eu estou na igreja todo dia e o bispo não está? Mas como que eu estou orando e eu venho toda manhã, e eu jejuo 2 vezes por semana, eu estou em todo culto e o Rodrigo não está? E aí eu vejo o Rodrigo ser abençoado. E aí eu fico cabreiro, me dá um circo-tico. Porque eu falo assim, cara, mas sou eu que estou orando. Mas sou eu que estou evangelizando. O outro irmão lá, ó, nem vem para a igreja, está quase desviado. E aí a gente começa a olhar para as outras pessoas e começa a condenar, cobrar, começa a acusar. Aí a igreja ela vira um ambiente, ao invés de se tornar um ambiente de cura, onde as pessoas são acolhidas, são libertas, ao invés de ser gostoso ir para a igreja vira um inferno, porque todo mundo se acusa. Mas por que todo mundo se acusa? Porque todo mundo se sente acusado por Deus. Então a gente começa a medir a nossa fé e a fé das outras pessoas pelo quanto que a gente faz. Então ele é mais crente que eu porque ele prega 3 vezes por semana. Mas eu sou mais crente que ele porque eu prego 2 e ele prega 1. Não, mas o cara não vem para a igreja, o cara não está fazendo as coisas para Deus, o cara é um isso, o cara é um aquilo, e a gente está sempre cobrando, e acusando, e querendo que Deus pese a mão em um, pese a mão em outro, castigue o outro e faça o outro. Por quê? Porque a gente acha que Deus está olhando assim para a gente. Que a gente já está há 20, 30, 40 anos na igreja, e a gente faz um monte de coisa porque a gente tem medo da maldição, medo de Deus pesar a mão, medo de Deus abandonar, medo de... Eu estava preparando essa pregação, uma vez eu estava conversando, olha nas coisas absurdas que a gente pensa, né? Olha nas coisas absurdas que a gente pensa. Estava conversando com o Renan, né? O baterista que toca aqui com a gente, faz um tempo já. E aí uma das pregações que eu fiz, né, a respeito de que Deus não vai te matar, tal, essas coisas. E aí eu não lembro, a gente tinha marcado alguma coisa, não lembro se era um ensaio, era alguma coisa assim, e ele não ia poder vir, né?
Ele falou, não vou poder estar nessa data. Aí eu brinquei com ele, falei, irmão, depois que Deus pesa a mão em você, você não vai reclamar, né? Que a gente estava conversando disso da palavra. Aí ele começou a rir. Aí ele falou assim, lembrei que eu não ele chegou, a gente ia fazer alguma coisa e ele não veio porque estava assistindo o jogo São Paulo, né? E o São Paulo perdeu. E aí no outro dia eu encontrei ele e falei brincando para ele, tá vendo? Se eu tivesse ido para a reunião, para o ensaio, mas Deus pesou a mão e o São Paulo perdeu por sua causa. E ele começou a rir. Aí ele falou assim, Denão, eu preciso falar uma coisa. Eu falei, o quê? Você acredita que eu já pensei isso? me diga mais sobre isso. Eu falei assim, cara, às vezes tinha ensaio de jovens, ou tinha alguma coisa com o Eliseu, acampamento, e aí eu não ia, ou eu faltava, ou eu atrasava porque eu estava assistindo o jogo de São Paulo. Eu ia tocar lá em Araçatuba, né? E aí, tipo assim, tinha que chegar 5 horas e o jogo geralmente acaba 6, né? Então ele saía 6, atrasado, chegava lá 6h30, e aí ele ia pra lá sentindo uma culpa desgraçada que o São Paulo tinha perdido porque ele não tinha ido 5 horas para passar o som na igreja. Olha que interessante. Ele é tão importante que Deus vai castigar um time inteiro de futebol porque ele não foi para o ensaio da igreja. E todos os outros São Paulinos que são crentes no Brasil, que fizeram todas as suas obrigações na igreja, e estavam de jejum, oração, já estava tudo bem, perderam porque o Renan não foi para o ensaio. E pelo jeito o Renan foi no ensaio só esses dias, né? Que foi a primeira que o São Paulo ganhou aqui, então já faz uns 5 anos que ele não ia para o ensaio. O São Paulo ganhou a primeira do Oeste, aí acho que ontem ou anteontem. Mas olha como a gente pensa. Que se eu não fizer aquilo que Deus manda, ou que Deus quer, ou me envolver, e quando eu digo Deus manda, o que Deus quer, se me envolver com os serviços que a gente tem que fazer, que Deus vai me castigar, Ele vai pesar a mão, Ele vai dar um jeito de me punir. Não sei o que os corintianos estão fazendo na Bíblia, né? Porque vai perder pro Diadema, deve estar. Faz tempo que o corintiano não vai para a igreja, porque tem que pegar esse Benito e dar um pau nele, falar, vai tocar a bateria na igreja, senão o Corinthians não vai ganhar mais. Mas porque a gente acha isso. E aí a gente mede as outras pessoas conforme a gente acha que Deus está medindo a gente. Aí a gente acusa, a gente fala, a gente critica, a gente condena, a gente mete o pau, a nossa língua carregada de veneno, a gente vai destilando veneno. Mas assim, não é só porque a gente pensa isso da pessoa, é porque a gente acha que Deus pensa dessa maneira. O que muitas pessoas ainda não entenderam? Eu queria que você entendesse isso. Desde o princípio, desde o começo, Deus, quando formou o homem, Ele queria só uma coisa: Ele queria relacionamento. Quando Deus formou Adão, Ele falou assim, façamos o homem à nossa imagem. Ele quis, e a nossa semelhança, Ele quis criar uma categoria de seres, porque já existiam os anjos, já existiam os animais. Ele não queria anjos nem animais, Ele queria uma categoria de ser que pudesse se relacionar com Ele. Por isso que Ele disse, eu vou fazer igual a mim. E a ideia de Deus era que o homem pudesse se relacionar com Ele. Quando o homem caiu, Deus começa então um projeto de buscar esse homem, de buscar essa humanidade, para que a humanidade seja aquilo que Deus quer que ela seja, o quê? Uma família grande de Deus e que Deus possa se relacionar com ela. E aí Ele manda então, Ele escolhe um povo, que é o povo de Israel, para que fosse a luz do mundo e mostrasse para as nações que existia um Deus e existia uma forma correta de viver. Infelizmente o povo de Israel não entendeu nada e fez uma bagunça, né, com isso aí. E aí veio, então desse povo de Israel veio Jesus Cristo, o Salvador, para que todos os homens pudessem ser salvos e pudessem ser perdoados os seus pecados, para que pudessem voltar a ter um relacionamento com Deus.
E a última cartada que Deus deu, a última carta que Deus colocou na mesa foi mandar o Espírito Santo, porque Ele queria que o Espírito estivesse em nós, para que em nós tivéssemos relação com Deus de novo. Então, gente, em todo momento, Deus nunca pensou em serviço. Em todo momento, Deus nunca pensou em criar uma categoria de empregados, porque a gente tem a ideia, né, que Deus está sentado no trono, lá no céu. Eu vou para vocês como eu imagino, tá bom? E daqui para cima você vê nuvem, porque ninguém vê o rosto de Deus, né? Então você vê um cara gordo sentado no céu assim, e todo mundo ajoelhado, e todo mundo, né, nós todos, a humanidade, os anjos, todo mundo curvado, tipo aquela cena que a gente vê quando tem aquele dia sagrado dos muçulmanos, que vai todo mundo para frente da mesquita. Você já viu essa cena? Ficam milhares e milhares de pessoas e todos ao mesmo tempo abaixam, falam, ó, mala, 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 pá, e levanta, e abaixa. Vocês já viram essa cena? Não? São milhares, assim, milhares assim, de pessoas e tal. E aí, parece que lá no céu é isso. Então, todos nós, Deus vai estar lá no céu, tal, não sei o quê, e aí todos nós ficaremos nos curvando, falando, santo, 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 Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, santo, 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 Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso. E parece assim que isso faz bem pro ego de Deus, porque Deus, ele é tão inseguro, né? Ele não sabe muito bem quem ele é, então a gente vai ficar falando para ele toda hora que ele é bonito, que ele é forte, ele é gostosão, que ele é cheiroso, porque aí ele vai se sentir bem com isso e vai abençoar a gente. E aí a gente, de alguma maneira, entendeu que o que Deus quer é que a gente faça serviços para Ele. E a gente trabalhe para Ele. Então, a gente aprendeu a se ver assim, muito bem como empregado, como ferramenta, como alguém que faz coisas para Deus, e que Deus espera que a gente faça essas coisas. Se a gente não fizer, a gente vai ser castigado. E a gente não entendeu que o que Deus quis desde o começo com a humanidade, o intuito de Jesus e do Espírito Santo, é que a gente tivesse relacionamento com Ele. Relacionamento. O que é relacionamento? Eu falo, você escuta, você fala, eu escuto. Eu mostro para você as minhas vontades, e as minhas vontades são importantes para você. E você mostra para mim as suas vontades, e as suas vontades são importantes para mim. E aquilo que você precisa de ajuda, eu te ajudo, e aquilo que eu preciso de ajuda, você me ajuda. E aquilo que é a sua dificuldade, né, eu te ajudo, e aquilo que é a minha dificuldade, você me ajuda. Isso é um relacionamento. Eu não estou falando que Deus tem dificuldade, estou dizendo só mostrando o que é o relacionamento. Relacionamento é uma troca. Não é uma troca de interesses, é uma troca de afeto. E o que Deus quis desde sempre é que a gente tivesse relacionamento. Só que o filho aqui que ficou, ele não entendia isso. Ele achava que o que Deus queria era serviço. Ele achava que o que o pai queria era serviço. Vocês conseguem entender a diferença? Não fica claro? E por causa disso a gente fez uma bagunça, e muita gente sofre porque não consegue se relacionar com Deus. E quando as pessoas não entendem isso, acontecem duas coisas. A primeira é que um grupo de pessoas rejeita tudo que é relacionado a Deus. Não quero viver isso, não me interessa por isso, não quero saber. E hoje nós temos aí um grupo enorme de pessoas que não querem saber de Deus, que não frequentam uma igreja, que não tem interesse nenhum por isso. E do outro lado, a segunda coisa que acontece é que um grupo de pessoas entra num sistema de regras e entra num sistema de joguinho, de manipulação, de controle, que é chamado de religião. E esses dois grupos de pessoas, tanto os que não querem saber de Deus, quanto aqueles que vivem uma vida de religião, não conseguem ter um relacionamento com o Pai. Entende o problema? Porque assim, o filho que pegou tudo, pegou o dinheiro e vazou, nunca mais falou com o pai, sumiu na vida e viveu do jeito que quis. Esse filho tinha um relacionamento com o pai? Não tinha. O filho que ficou e fez tudo que o pai queria, e servia o pai, e seguia como melhor empregado do pai,
Mas ele não sabia quem o pai era, não sabia como o pai pensava, não sabia o que o pai queria, não sentia pertencente à família do pai e nem sentia que tudo que o pai tinha era dele. Esse filho também teve um relacionamento com o pai? Não teve. Não teve. Então existem esses dois mundos: o mundo das pessoas que vivem a vida de qualquer jeito, longe de Deus, e não querem nem saber, e estão se ferrando, estão se acabando, estão lá, mas não querem saber de Deus. E existe um outro grupo de pessoas que vivem nesse ambiente de religião, de religiosidade, nesse ambiente de joguinhos, de manipulação, e quem manda mais, e quem tem mais, e quem faz mais para Deus, e quem faz menos para Deus, e acham que estão vivendo com Deus, mas também não conhecem a Deus. Porque o que Jesus deseja, que o Espírito Santo quer que a gente tenha, o que Deus sempre pensou para a gente, é que a gente tivesse um relacionamento com Ele. É o que Ele sempre quis. É o que Ele sempre quis. Vou contar para vocês uma historinha que aconteceu essa semana e que me deixou bem emocionado, pela verdade. Quando a gente estava na viagem, e a Nenê estava eufórica, assim, ela adora viajar. Ela adora. Eu não sei como ela percebe que a gente está viajando. A gente entra no carro para viajar, ela fica assim, zen, sabe? 3 horas e meia sentada lá na academia dela, assim, zen. Aí a gente chega lá no hotel, na cama, ela se esbalda, se diverte, acorda de madrugada em ansiedade. É a coisa. Puxa, é a coisa mais gostosa do mundo. Quando a gente voltou, a viagem ela ficou um pouquinho resfriada, né? Porque fica na piscina, aí ar-condicionado o tempo todo, calor, frio e tal. Aí ela voltou um pouquinho resfriada. E nessa semana agora em casa, né? Ela acordou uma manhã e tal, e aí a gente reveza, né? A Ellen fica com ela para eu poder fazer as coisas que eu preciso fazer, dar atendimento, preparar o que eu preciso. E eu fico com ela para ela poder atender os pacientes. Então a gente mescla os nossos horários assim. E aí, numa dessas manhãs que a Ellen estava atendendo e a Nenê estava lá comigo, ela acordou e tal, e tava só de shorts em casa, sem camiseta, umas 8 e pouco da manhã. E aí veio, tava começando a sarar da gripe, então tava aquele caldo de cana descendo aqui, assim, sabe? Aquela coisa bem vistosa assim, né? E aí eu tava lá com ela e nesse momento deu nela uma explosão de amor. E aí ela pegou assim, ela pegou o meu rosto, né? E ela veio e começou a fazer narizinho em mim. Narizinho que ela pega o nariz, né? Eu pego o nariz dela e fico esfregando. E ela pegou aquele nariz tudo catarrado e começou a esfregar na minha cara, assim, ó. E esfregar e me abraçar. E esfregava e passava aquele negócio na minha cara e vinha e me abraçava aqui assim, ó. E toda carinhosa, toda... O que vocês acham que nesse momento eu fiz? Vocês acham que eu cheguei e falei, sai daqui menina, catarrenta, vai tomar banho, vai fazer inalação, vai se vestir, passa a mamãe e bebê, troca a fralda, depois você vem me abraçar? Cara, meu olho encheu de água na hora, senti os catarrinhos secando no rosto, vai tudo voltando assim, né? E melado assim, ó, e passando ela e tal, e eu abracei ela, eu senti que minha filha me amava. E eu, ó, só de falar, meus olhos enchem d'água de novo. Eu me senti de verdade, assim, o pai mais amado do mundo. Não importava o catarro, a sujeira, a fralda suja, que ela estava me melecando inteiro. Não importava. O que importava é que a minha filha estava mostrando para mim que ela me amava. Quando a gente não sabe quem Deus é, a gente acha que as nossas tentativas de nos aproximarmos de Deus serão rejeitadas por Ele. A gente acha que Deus vai olhar para a gente e vai falar assim, não, limpa o catarro. Não, vai tomar banho. Não, mas você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, primeiro se purifique, depois você encosta em mim.
Quando a gente não sabe quem Deus é, a gente olha para as nossas deformidades, a gente olha para a nossa sujeira, a gente olha para o nosso pecado, para os nossos desejos ruins, para os nossos sentimentos que estão distorcidos, e a gente fala, como que eu vou conseguir me aproximar de Deus? Eu estou sujo. Deus não vai querer ficar perto de mim. Só que tem uma coisa que a gente não entendeu. A gente entende, e o movimento de adoração atual ele partiu de um movimento sim, que começou na década de 90, em que as pessoas elas começaram a desejar assim, buscar a Deus. Então buscou a Deus, e começou a ser entendido e aprendido que nós buscamos a Deus, e nós adoramos a Deus, e nós invocamos a Deus, e nós criamos então uma atmosfera de adoração, nós criamos uma atmosfera de fé, e a gente busca essas coisas para que Deus possa vir, então, para que Deus reaja à nossa adoração. Então nós oramos com fé, nós jejuamos, nós buscamos as coisas de Deus porque desejamos que Deus reaja à nossa adoração. E esse é o problema. Esse é o problema porque nós entendemos que todo movimento de aproximação, de relacionamento com Deus, de mudança da nossa vida, a gente entendeu que parte da gente. Mas sabe por que a Maju, naquele dia, toda catarrenta, ela me abraçou e ela sorriu e ela brincou comigo e ela mostrou que ela me amava? Ela tem 1 ano e 3 meses, contando com 9 meses que ela ficou na barriga. Por 2 anos eu cuido dela todo dia. Por 2 anos eu levei ela na melhor médica, eu dei para ela os melhores remédios, as melhores vacinas, eu cuidei da mãe dela da melhor maneira que eu pude. Eu pego ela no colo, eu dou banho, eu troco a fralda, eu limpo o cocô dela. Quando ela vai tomar vacina, eu seguro ela. Quando ela vai fazer exame de sangue, eu estou com ela. Eu brinco com ela, eu dou presente para ela, eu fico correndo atrás dela. Eu fico inventando e fazendo um monte de coisa que eu me sinto idiota para chamar a atenção dela, e faço careta, e faço brincadeira. Na maioria das vezes ela me dispensa. E aí você fica se sentindo um tonto, né? Porque você pensa, meu avô já foi engraçado, tá? E você achou que você ia ser. Ela assim, ó, e tipo, vai pegar o outro urso, você se sente mal com isso, né? Bem rejeitado. Quando ela tá na casa da minha sogra e eu chego lá para pegar, ela começa a chorar e não quer ficar perto de mim porque sabe que eu vou levar ela embora, ela quer ficar na casa da avó. Então durante 2 anos eu mostrei para ela o meu amor, o meu cuidado, dei comida, dei banho, brinquei com ela, peguei no colo, levei ela no zoológico, peguei ela para ver bicho, pego planta para ela ver, brinco com ela, faço um monte de coisa. E essa semana ela entendeu que eu amava ela. Então a reação que ela teve não é porque ela me buscou, porque ela me ama. Ela teve uma reação porque ela sentiu o meu amor por ela, e pela primeira vez ela manifestou esse amor por mim. Deus fez exatamente isso. Não somos nós que buscamos a Deus ou que oramos e Deus está lá no céu ocupado, e Deus é meio mala e Ele não quer escutar a gente, e aí a gente fica então se humilhando, se rasgando e fazendo um monte de coisa para ver se Deus presta atenção. Não, desde o começo Deus amou a gente. A Bíblia fala que antes que a gente amasse a Deus, Deus nos amou primeiro. Antes que a gente pensasse em Deus, Jesus morreu por causa dos nossos pecados. E a Bíblia fala assim, com amor eterno eu te amei, com cordas, com laços de amor, eu estou tentando te atrair.
eu te atraí, eu cuidei de você, ainda que a mãe esqueça do filho que mama, ainda que os montes caiam, ainda que todos se esqueçam de você, eu não me esqueço de você, eu tenho o seu nome gravado na palma da minha mão. Deus disse, eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos, vocês não estarão sozinhos, eu vou colocar o meu Espírito Santo em vocês. Olha, eu levo o pecado de vocês, eu levo a enfermidade de vocês, eu levo a culpa de vocês, eu perdoo vocês, e Deus vai derramando graça sobre graça, vai derramando bondade, vai derramando sobre nós saúde, vai derramando sobre nós amigos, alegria, trabalho, a gente pode passear, pode comer, e Deus vai dando e abençoando, e abrindo portas, e ajudando a gente nas situações difíceis, e aí a gente vai, faz uma besteira, tropeça, bate a cara no chão, arrebenta o nariz, Jesus vai lá, levanta a gente, cura, e Deus está todo momento mostrando o amor dele, falando, eu te amo, eu te ajudo, eu te perdoo, está tudo bem, eu estou com você, não vou te abandonar, sua mãe te abandonou, seu pai te abandonou, você foi abusado, você foi traído, mas eu estou com você, eu não sou assim, eu estou com você, até que um dia a gente se permite ser tocado por esse amor, a gente olha e fala assim, cara, faz sentido, olha tudo e que Deus fez por mim. Então não é que Deus reage ao meu amor, e a partir desse dia eu começo a reagir ao amor de Deus. Eu falo, eu entendi, Deus me ama, eu entendi, eu sou importante para Deus, eu entendi, Deus está me chamando de filho, eu entendi, eu não sou um instrumento, Deus me ama, eu estou catarrento, eu estou sujo, eu estou cheio de cocô, eu estou fedendo, mas Deus me ama, e Deus fala, vem porque eu vou te limpar, vem porque eu vou te limpar. E aí eu começo então a reagir ao amor de Deus, eu começo a confiar no amor de Deus, eu começo a me entregar ao amor de Deus, e aí começa um processo de cura no meu coração, de libertação, a minha mente começa a mudar, as minhas reações começam a mudar, a vida começa a ter um sentido diferente, mas não é porque eu sou obrigado a servir a Deus, mas é porque o amor de Deus impactou a minha vida, e eu começo a reagir a esse amor. Isso é salvação. Isso é salvação. É isso que significa ser salvo. É isso que significa ser cristão. É isso que significa ter Jesus como Senhor da vida. Não é que eu assumi um contrato para que eu tenha que trabalhar eternamente para Deus. Não, é que agora eu entendi, eu reajo ao amor de Deus. Deus me amou, Deus me ajudou, Deus me cuidou. Quando eu fui tomar injeção, quando eu estava doente, Deus fez palhaçada para eu dar risada, Deus brincou comigo, Deus me deu um presente, Deus estava no meu aniversário, Deus me pegou no colo, e aí eu começo a entender e falo assim, cara, Deus me ama, eu entendi. E aí a minha vida agora, ela se converte, ela muda, porque eu vivi uma vida que eu estava sendo cobrado, eu estava carregando peso, eu estava apanhando, eu estava sendo acusado, eu estava sendo envergonhado, e aí eu converto a minha vida e eu começo a ir em direção ao amor de Deus, porque o amor vem de lá para cá. Eu só começo a retribuir, eu só começo a me entregar por um amor que vem de lá para cá. Parece que é a mesma coisa, mas isso muda tudo. Isso muda tudo. Porque agora eu não me vejo mais como alguém que tem que fazer um monte de coisa, ou muitas orações, de ficar implorando para que Deus me ame ou me aceite. Eu entendi que eu já sou aceito por Deus e Deus me ama. E agora eu tenho a chance de reagir a esse amor. Eu tenho a chance de mostrar para Deus, com meu nariz tudo sujo, catarrento, que eu amo Ele também, e que eu quero que Ele me limpe. E eu queria terminar, meu querido, nessa manhã, falando isso para você. Talvez você já tenha tentado se aproximar de Deus de uma forma mais íntima. Talvez a vida simplesmente religiosa, ou de ter boas práticas e boas condutas cristãs, te incomodam e você sente que falta alguma coisa, mas todas as vezes que você tenta se aproximar de Deus, vem um sentimento muito grande dentro de você, como se Deus estivesse te rejeitando, como se Deus falasse para você, primeiro se limpa, primeiro muda de vida, primeiro para de fazer isso, ou primeiro comece a fazer isso, e depois que você fizer essas coisas, você vai chegar perto de mim. E muitas pessoas se sentem rejeitadas por Deus,
Eu quero falar uma coisa para você em nome de Jesus Cristo: Deus não te rejeita. Não importa se você está sujo de pecado, se você está gripado, se você está catarrento, não importa se você está machucado, não importa se você tem feito coisas que Deus não gosta porque são maldade, não importa, Deus não te rejeita. A Bíblia fala assim: aqueles que se achegarem a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Jesus nunca disse: primeiro você cumpre os 10 mandamentos, primeiro você cumpre a lei, primeiro você dá o dízimo e a sua oferta, primeiro você faz essas coisas, depois você se aproxima de mim. Não, Jesus saiu do céu para buscar eu e você, para que a gente andasse do lado dele. E a gente entender isso: Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, quando a gente nem tinha noção do que era pecado, quando a gente nem tinha noção do que era Deus. Jesus morreu por nós porque Ele veio nos buscar. E eu sei que muitas pessoas querem se aproximar de Deus e se sentem culpadas. Eu sei que muitas pessoas querem se aproximar de Deus e têm um sentimento de rejeição horrível dentro do coração e parece que Deus não te escuta. Eu quero falar para você, meu querido, isso é mentira. Isso é mentira. Esse sentimento maligno que tem no coração de que Deus não se importa com você e que você não está na expectativa de Deus, que Deus tem para você, você está aquém da expectativa de Deus, isso é mentira. Isso é mentira. Eu amo a minha filha, não tenho expectativas para ela, eu amo a minha filha. Fico feliz quando vou no médico e vejo que está na fase dela andar, e dela falar, e dela pegar o garfo, e dela jogar a bolinha, e que o crescimento neurológico dela, o corpo dela está saudável, e que está tudo bem. Fico feliz com cada conquista dela, mas ela é minha filha. Eu não tenho sobre ela o peso de que eu vou amar o dia que ela for médica, e aí ela vai trazer dinheiro para casa, ou se ela for famosa, ou se ela for uma grande missionária. Não tenho expectativa, ela vai ser o que ela quiser, ela é minha filha. Isso não vai mudar. Glória. Isso não vai mudar. É assim que Deus vê você. Porque a Bíblia fala assim, que se eu, que sou uma pessoa mais cheia de pecados, sei dar boas coisas para Maju, quanto mais Deus, que ama você, não vai dar boas coisas se você pedir para Ele. Eu queria, em nome de Jesus, que você pensasse nisso, porque o diabo tem roubado o coração das pessoas, Satanás tem enganado as pessoas e aprisionado as pessoas, porque as pessoas se sentem rejeitadas e abandonadas por Deus, e Deus nunca te rejeitou, e Deus nunca te abandonou. Pelo contrário, Ele está todo momento tentando mostrar para você como Ele te ama, mas os pecados, os traumas, aquilo de experiência que você teve na sua própria família, aquilo que aconteceu com você nesse mundo que é mal, distorceram a sua percepção de quem Deus é, e você atribui a Deus muitas coisas que não foi Deus que fez. Você atribui muitos sentimentos que estão dentro de você que não tem nada a ver com Deus. E você sente em Deus muitas coisas que você deveria sentir em outros lugares, mas você deposita tudo na conta de Deus. Mas Deus não é isso, Deus não é esse bicho, Deus não é esse pai que te abandona, Deus não é essa mãe que fica te cobrando e te manipulando. O Espírito Santo não quer fazer joguinho com você, e se você não fizer o que Ele quer, Ele vai embora e te abandona. Deus não é isso, meu irmão. Deus não é isso. A ideia de Deus nunca foi te manipular. A ideia de Deus nunca foi te controlar ou te ameaçar. A ideia de Deus é que você entendesse que Ele te ama muito, e a partir desse amor você conseguisse confiar no que Ele fala, porque o que Ele fala é que existem dois caminhos, um leva para a vida e um leva para a morte. Mas o caminho da vida, eu não sei se a gente trilha ele só pela obediência. Depois eu vou estudar mais sobre isso e ver se eu estou pensando certinho. Porque muitas vezes você pode obedecer por causa do medo de ir para o inferno, e nisso não tem amor. Mas quando você entende que Deus te ama, quando você entende que Deus sempre pensa e deseja o melhor para você, mesmo que você não entende, você confia. Você confia. Porque você fala, cara, eu sei, eu acho que é melhor por ali, mas se Deus está falando que é por aqui, eu confio que Ele me ama. Não é porque Ele quer me proibir de ir para lá,
Ele me ama. Não é uma obediência cega, porque senão você vai ser castigado. É uma obediência porque eu entendo tanto que Deus me ama. Ele só quer o melhor para mim. Ele é mais inteligente que eu. Ele está querendo me mostrar que esse caminho vai dar ruim. Então eu vou por esse caminho. É isso que o Pai faz. É isso que Deus quer fazer com você. E Ele quer, meu irmão, que você entenda que tudo que é dele é seu. Aquele irmão que a gente está conversando aqui, ele queria um cabrito. Ele se sentia injustiçado porque ele não ganhou um cabrito. E na cabeça do pai, o pai falou assim: meu, que cabrito, tudo que eu tenho é seu. A fazenda, os cavalos, as vacas, os camelos, tudo é seu. Tudo é seu, não quero que você fique mendigando um cabrito não. Quer fazer uma festa para a cidade? Mata aqui 50 bois e faz, é seu. Tudo que é meu é seu. A gente não precisa ficar mendigando bênção de Deus, pedindo cabritinho para Deus. Deus quer que a gente entenda: tudo que eu tenho é seu. Desfruta da presença do Pai. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Queria que você fechasse os seus olhos um pouquinho. Eu queria que você pensasse como você se vê. Como você acha que Deus te vê? E como você vê Deus? Será que você entende o relacionamento? Será que você entende que Deus te ama? Você se vê como alguém que está aquém das expectativas de Deus e precisa fazer um monte de coisa para agradar a Deus? Ou Deus está te rejeitando? Ou você nem se interessa pelas coisas de Deus porque é tão difícil, é um monte de regras e você não está afim? Ou você acha que você é um excelente instrumento e por isso você faz bastante coisa para Deus? Você se sente injustiçado por Ele porque outras pessoas parecem que ganham coisas que você não ganha. Filho, eu queria tanto que você saísse daqui nessa manhã com seu coração leve, sabendo que Deus já te ama e Deus está fazendo, o que Deus está fazendo é toda hora tentar chamar a sua atenção para que você viva o amor que é dele. É isso. E já está tudo bem. Por causa da cruz de Jesus, já está tudo bem. Pelo sangue de Jesus, já está tudo bem. Pela ressurreição de Jesus, já está tudo bem. Querido Espírito de Deus, eu quero pedir que os meus irmãos aqui sejam agora, Deus, confortados por essa palavra. Quantos aqui se sentem abandonados por Deus, ou que Deus não escuta a oração deles, ou se sentem rejeitados por Deus porque olham para si mesmos e se veem sujos e veem com pensamentos e atitudes que eles sabem que são erradas, e aí ao invés de se aproximarem de Deus, eles se afastam de Deus porque se sentem acusados. Que em nome de Jesus Cristo, Deus, essa acusação, esse peso saia do coração deles, em nome de Jesus. Essa sensação, esse pensamento de que Deus está afastado, de que Deus está rejeitando, de que Deus não está escutando a oração, de que o Pai não ama, e eles caem por terra em nome de Jesus. Seja destruído em nome de Jesus Cristo. Deus, essa transferência que acontece de muitas vezes as pessoas, ao invés de sentirem aquilo que está acontecendo no lugar certo, jogam tudo na conta de Deus. Então sentem como se Deus estivesse traindo, abandonando, enganando, rejeitando, como se Deus estivesse humilhando, manipulando, controlando. Que isso seja desfeito em nome de Jesus Cristo e que os sentimentos comecem a ir para os lugares certos, aonde estão acontecendo os problemas, para que cada um entenda que não é Deus que está manipulando, humilhando, pesando, em nome de Jesus Cristo. É isso que eu quero pedir, Pai. Muitos carregam um peso no coração de não se sentirem amados por Ti. Eles ainda não conseguiram entender que o Senhor já os ama. Muitos, Deus, até tentam, até queriam ter um relacionamento mais profundo comigo, mas esse sentimento de rejeição
acaba dominando o coração deles. Eles acabam abandonando essa expectativa. Que esses corações sejam limpos hoje em nome de Jesus Cristo. E que todo espírito maligno, toda mentira do diabo que tem aprisionado essas mentes sejam quebrados em nome de Jesus, sejam expulsos em nome de Jesus Cristo. E o meu desejo, Deus, é que todos nós percebamos, sintamos, acreditemos, que todos nós vivamos o Teu amor, porque a Tua palavra fala que seremos cheios de toda a plenitude de Cristo quando compreendermos a profundidade, o comprimento, a largura e a altura do amor de Deus. E esse é o meu desejo, Deus, que nós entendamos isso, porque aí seremos livres, Deus, da acusação, ficaremos livres também de ficar julgando e condenando as outras pessoas, e a nossa vida se envolverá unicamente na atmosfera do amor e da verdade. É isso que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Deus, a semana de cada um dos meus irmãos, que eles tenham um domingo abençoado, que nesses dias eles possam descansar, aqueles que forem passear sejam abençoados, nos seus trabalhos sejam abençoados em nome de Jesus Cristo, e que durante essa semana eles sintam, eles percebam, eles entendam que o Senhor os ama, eles são amados pelo Pai, e que Jesus lá na cruz disse: está tudo bem, e que a gente acredite nisso, Deus, e todos se sintam aceitos por Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus abençoe você, meu irmão.